TV Reflexão, a TV da família. Reflexão e saúde. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Supermercado Aurora. Atendimento das 8 horas da manhã às 10 da noite de segunda a sábado. E aos domingos das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Em Venceslau Brás, na rua Expedicionários 303 Centro. Venha fazer economia no Supermercado Aurora. Vem! Na Farmácia do Tio você encontra o melhor atendimento das 7 às 23 horas todos os dias. Entrega a domicílio até às 20 horas. Rua Expedicionários 485, fones 3528-1682 e 99687-4475. TV Reflexão, a TV da família. Vem pras lojas Albergoni. Lojas Albergoni. Aqui você é bem atendido. Você sabia que Venceslau Brás tem um aplicativo próprio? Isso mesmo, um aplicativo próprio. Nele você vai encontrar telefones do comércio, serviços públicos, delivery e muito mais. Com tudo em Venceslau, você consumidor encontra tudo que procura. E você comerciante vai vender muito mais. Não acredito que você ainda não baixou no seu celular. Baixe agora mesmo. Tudo em Venceslau. Tudo que você precisa na palma da sua mão. Olá, tudo bem? Eu me chamo Robson Aquino e hoje nós vamos fazer uma investida no corpo humano, entendemos um pouquinho quem somos, de onde viemos e para onde pretendemos ir. E vamos começar falando sobre a saúde, mas com ênfase na importância do consumo, de tomarmos água. Quão importante é a água para o nosso organismo? O ser humano ele tem um período de 24 horas para viver. E nessas 24 horas ele vai gastar 8 horas dormindo em média, 8 horas em média trabalhando e mais 8 horas ele gasta entre o ir e vir para o trabalho, com a família, nos momentos de aquisição de alegria, distribuição de tarefas, entre tantas outras coisas. Quem vive, para nós termos uma ideia de quão pouco vivemos, né? Uma pessoa que vive 75 anos, na verdade ela passou 25 anos dormindo. Imagine você, 75 anos de vida, 25 anos, porque é um terço de tudo aquilo que ela vive num dia de 24 horas, 25 anos ela esteve dormindo, outros 25 anos em média ela esteve trabalhando. Já gastou 50 anos de vida entre o trabalho e o sono. Os outros 25 anos, que é aquele período de 8 horas que nós gastamos entre o ir e vir do trabalho e com a família e com outras preocupações, o que acontece nesse meio tempo? Gastamos em média de 6 a 7 anos comendo. Imagine você, então quem vive 25 menos 7 anos, você vai viver 18 anos desse tempo. Gastamos ali em média um ano e 6 meses, isso é consecutivo. Um ano de 24 horas, 48 horas, uma semana, um mês, um ano, tirando a roupa e vestindo a roupa. O homem gasta em média 175 dias tomando banho. Quem vive 75 anos. A mulher que vive 75 anos gasta 2 anos tomando banho. Se você subtrair tudo isso de vida prática mesmo, nós temos de vida útil com aqueles que amamos, com família, temos 8 anos. Percebeu como nós precisamos administrar o nosso tempo, mas administrar a nossa saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, aquele que não bebe água tem pelo menos 5 doenças diferentes. O simples fato de não tomar água ou diminuir em 20% o consumo de água para o organismo, a pessoa já vai ter, no mínimo, lapso de memória. Ela vai ter um problema de esquecer. Onde foi que eu deixei a minha chave? O que eu ia fazer agora? Eu estava pensando algo e não consegui concluir o pensamento. Só pelo fato de nós não tomarmos água, já temos esse déficit na absorção do tempo, de compreender tempo e espaço.
quando eu não tomo água, eu vou falar numa linguagem bem leiga para que todos compreendam. Imagine você que um pedreiro, para construir um edifício, ele precisa de água. Água para colocar na massa, água para molhar a caixaria, para rebocar, para o concreto, para tudo que ele vai fazer, ele precisa de água. Tudo. Aí o pedreiro, quando ele constrói uma casa, ele coloca em cima do telhado uma caixa d'água. Quando acaba a água da rua, a família recorre ao quê? Ao reservatório que ele tem sobre a sua laje, né? Ou sobre o seu telhado, que é a caixa d'água. Então faltou água da rua, você tem a água reserva. Quando nós não tomamos água, e por falar em não tomar água, você pode estar se perguntando, mas quanto que eu tenho que tomar de água? Em média, de 30 a 50 ml por quilo, ou o seu peso multiplicado por 0,30. Eu tenho 70 quilos vezes 0,30, 7 vezes 3, 21, aí eu preciso de 2.100 ml, ou 2 litros e 100 ml de água por dia. Tá, mas e um anão? É por peso. O homem, o ser humano, ele é considerado adulto, não com 30 anos ou 50 anos pela medicina. É quando ele passa de 30 quilos, ele biologicamente já é adulto. Acima de 30 quilos, ele é adulto. Então, dentro desse contexto, ele vai ter que se adequar entre 30, 40 ou 50 ml, conforme estiver a absorção do seu organismo desse líquido preciosíssimo que é a água. Percebe? Então, 30 ml, vamos por base no 30. Tenho 70 quilos, como eu disse, 2 litros e 100 ml. Tenho 90 quilos, por base de 40 ml ali de água, você vai ter que tomar diariamente, de forma ininterrupta, todos os dias, e um horário específico. Eu fiquei o dia inteiro sem tomar água, quando da meia-noite eu vou tomar toda a água que precisava, você não está produzindo saúde para o seu organismo. Então vamos lá para o raciocínio do pedreiro, então, vamos voltar nele. O pedreiro faz a construção e coloca uma caixa d'água. De repente, a empresa que fornece água, por um motivo ou outro, ela bloqueou esse fornecimento. Ele diz, ainda bem que eu tenho água no meu reservatório, eu tenho 1.000 litros de água ali. Agora pense você comigo, você tem água no seu reservatório, mas não tem água da rua, e se você for consumindo toda aquela água, vai chegar um momento que você não vai ter água. Quando eu não tomo água na quantidade exata e necessária para que o meu organismo desenvolva suas funções, para esfriar o meu organismo, para refrescar, para condutividade elétrica, para que proteja o fígado, para a corrente sanguínea, uma pessoa adulta, ela tem em média 5 litros de sangue. 5 litros de sangue. E de toda a água que nós tomamos, de maneira imediata, 8% dessa água já vai para a corrente sanguínea. Quando você toma água, ela leva de 1 hora e 45 minutos a 2 horas e 15 para sair do seu organismo. Eu estou construindo uma narrativa para você entender onde nós vamos chegar com relação à água. Estou tomando água, mas estou tomando a quantidade indevida. Quando eu deixo de tomar água, a primeira região do meu organismo que sofre é o cérebro. Eu começo a ter lapso de memória, perda de memória, dificuldade de concentração, e isso vai se agravando. Tá. Depois, o cérebro diz assim, olha, esse indivíduo, eu estou querendo ajudar ele, eu sou o administrador, o lóbulo frontal, é aqui que eu mando nesse camarada, mas ele não me ajuda. Então faz assim, para que ele não sofra problemas, tira a água do reservatório que ele tem aqui na cabeça. Vamos dizer, a caixa d'água da cabeça, né? Então é retirada essa água dessa região que eu não estou interessado em utilizar, porque não estou me preocupando com a minha saúde. Então ele consegue sobreviver com lapsos de memória. Então é tirá-lo da minha mente, do meu cérebro, um pouco de água, e ele é de 75% a 80% de água. Depois, por desobediência minha, eu em insistir em não tomar água, ele vai dizer para mim o seguinte, o cérebro vai dizer para o meu corpo, bom, ele tem 6 metros de pele, é um órgão que retém muita água, muito líquido, então pega da pele dele e tira essa água que ele não está tomando, que eu preciso dela para os rins, eu preciso dela para o intestino, eu preciso dela para o sangue. Os rins nossos, eles filtram cerca de 300 vezes todo o sangue que o coração bombeia para o nosso corpo. Imagine você.
E para que ele faça essa troca, a cada processo de filtragem renal do nosso sangue, ele só consegue retirar apenas 1% de sujeira. Eu digo sujeira daquela pessoa que come de maneira regrada, quando ela come tudo certinho, quando ela não coloca toxinas para dentro do seu organismo. Aquele resíduo, aquele resto alimentar, aquele bolo fecal que entra no nosso organismo e que corre para a corrente sanguínea, os rins só conseguem retirar 1% a cada filtragem. Então imagine você quantas vezes ele tem que filtrar o nosso sangue para tirar as impurezas. Então o cérebro diz, bem, o Robson não está tomando água devidamente, vamos prejudicar um pouquinho a memória dele para ver se ele acorda para a vida. Mesmo assim não deu jeito, vamos tirar da pele. Tirando da pele, a pessoa fica com problema de envelhecimento precoce, aquele chamado pé de galinha, entre outros problemas. Eu estou falando os periféricos, depois nós vamos no centro do problema. E o terceiro lugar, depois de eu tanto insistir em não fornecer água para o meu organismo, ele tira do outro reservatório que nós temos no corpo, da bexiga. O que tem dentro da bexiga? O xixi, a urina. O cérebro diz assim, olha, esse camarada, ele não está tomando água. O calibre da artéria diminuiu, porque não tem água. Nós temos um processo chamado de osmose, água intracelular e extracelular. Água que está dentro da célula e água que corre nos corredores das nossas artérias, no sangue. Quando eu não tomo água e não tem no sangue, a água que está dentro da minha célula, por osmose, nós temos um dispositivo lá que diz assim, sai água, vai lá jogar lá fora que o negócio está feio, o corredor está sujo. E essa célula perde essa capacidade, essa quantidade de água, ela diminui. A célula literalmente murcha, diminui de tamanho, diminui o calibre para poder sobreviver, para que o todo não seja prejudicado. E aí você vai comendo coisas erradas, um alto consumo de alimento carne, principalmente de origem bovina, o boi, do gado, né? A carne de boi. O frango nem tanto, mas a carne de gado, ele libera algumas toxinas que precisa de muita água para lavar aquele corredor ali. E eu não estou tomando. E aqui os rins estão filtrando e jogando o resíduo daquele processo de filtragem dele para a bexiga. Quando a bexiga vai jogar fora, vai desprezar a urina, o cérebro diz, não faça isso. Ele manda um sinal para os rins, para que os rins criem uma outra substância impedindo que a gente faça xixi. Então a pessoa, você pode ver que quem toma pouca água faz pouco xixi, quem toma bastante água faz bastante xixi. E quanto mais cristalino, límpido, translúcida for a urina, é sinal que o seu rim está bom, que a sua permeabilidade intestinal também está boa e que o seu corpo está trabalhando para o bem geral. Mas se você está tomando pouca água, o consumo é baixo, aí o que acontece? Aquele xixi que estava na bexiga, ele é reabsorvido e jogado de novo na corrente sanguínea. Nós vamos dar uma pausa agora e daqui a pouquinho nós voltamos com esse pensamento. Por que o xixi da urina, da bexiga, perdão, ele volta para a corrente sanguínea, ok? Já voltamos num minuto. TV Reflexão, a TV da família. Você está assistindo Reflexão e Saúde. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Supermercado Aurora. Atendimento das 8 horas da manhã às 10 da noite de segunda a sábado. E aos domingos das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Em Venceslau Brás, na rua Expedicionários 303 Centro. Venha fazer economia no Supermercado Aurora. Vem! Na Farmácia do Tio, você encontra o melhor atendimento das 7 às 23 horas todos os dias. Entrega a domicílio até às 20 horas. Rua Expedicionários 485, fones 3528-1682 e 99687-4475. Você está assistindo Reflexão e Saúde. Vem pras lojas Albergoni, lojas Albergoni, aqui você é bem atendido.
Você sabia que Venceslau Brás tem um aplicativo próprio? Isso mesmo, um aplicativo próprio. Nele você vai encontrar telefones do comércio, serviços públicos, delivery e muito mais. Com tudo em Venceslau, você consumidor encontra tudo que procura. E você comerciante vai vender muito mais. Não acredito que você ainda não baixou no seu celular. Baixe agora mesmo. Tudo em Venceslau. Tudo que você precisa na palma da sua mão. Voltamos a apresentar Reflexão e Saúde. Olá, voltamos então, estamos de volta para dar continuidade naquele pensamento. Lembra da bexiga ali? Quando você não toma água suficiente, o seu rim, ele trabalhou, filtrou 300 vezes aquilo que está na corrente sanguínea, trouxe um resíduo, esse resíduo que é ácido, que ele é cristalino, ele vai para a corrente, para a bexiga, melhor dizendo, e está pronto a ser expelido, a ser jogado fora. E aí o que o seu cérebro diz? Ele produz uma substância, e essa substância diz assim, você não pode jogar esse xixi fora, volta para a corrente sanguínea. Então esse xixi volta para o sangue, e você tem a chamada, ou chamado ácido úrico. O que é ácido úrico? É o ácido que estava na bexiga daquela urina. Úrico é de ureia, ou seja, você está cheio de xixi na corrente sanguínea. E por consequência, o que isso ocasiona? Vai te dar problemas de inflamações as mais diversas, principalmente nas 100 juntas que você tem no seu corpo. Sim, essas juntas das falanges medial, proximal, distal, sim, do seu cotovelo, falando a linguagem leiga, né? Ali do joelho, do quadril, da cervical, da coluna, você vai ter um monte de problema, porque o principal canal que seu cérebro utiliza para levar saúde e nutrição para todo o corpo é o sangue. Ele está variado com xixi, e aí vem outro problema chamado gota. Então a pessoa começa a ter problemas sérios nessas articulações, os membros inferiores começam a inchar, a retenção causada de líquido, nós temos um problema do potássio, do cálcio, do magnésio não sendo inserido nisso. Tudo isso pelo simples fato de você não tomar água. Percebeu então quando a Organização Mundial de Saúde, quando os órgãos responsáveis por esse tipo de orientação passam a informação e você não acata essa informação, você simplesmente está encurtando o seu tempo de vida. Existe uma passagem na Bíblia, seja a Bíblia católica, seja a Bíblia evangélica, no Salmo 139, verso 16, lá diz assim que o Criador, quando fez o ser humano, colocou quantos anos de vida nós vamos viver. Por que eu usei a Bíblia para mostrar a ciência? Porque nós temos o nosso DNA, e dentro do nosso DNA nós temos algo chamado de cromossomos, e lá nós temos os telômeros. O que são telômeros? São, na mesma linguagem leiga, uns bastonetezinhos, como um cotonete que tem algodão numa ponta, algodão na outra, e um bastão plástico ali. E aí, esses bastonetes ali do nosso DNA, dos nossos cromossomos, à medida que você vai causando intemperança para o seu organismo, causando exageros, comendo errado, bebendo pouca água, esses telômeros eles vão diminuindo de tamanho, até que o seu cérebro, em um só comando, ele diz para todas as células do corpo, já deu o tempo dele. Aquele tempo de vida do Salmo 139, verso 16, os dias contados na vida da pessoa, que poderia ser bem mais longo se elas obedecessem à regra da alimentação, ele é encurtado e a pessoa entra em óbito. É chamado de apoptose. O disjuntor da sua mente se desliga, aí alguém vai dizer assim, o Joaquim estava dormindo e morreu de repente. Ninguém morre de repente, né? A pessoa morreu porque ela quebrou um monte de regras de princípio alimentar. Então, vai a dica. Acordou pela manhã, para você comer, refrigere o seu organismo. Você passou 8 horas dormindo na posição horizontal. A maioria dos infartos, das paradas cardíacas acontecem até às 11 horas da manhã. Sabia disso? E tem um porquê que nós vamos falar numa próxima palestra. Daqui a pouquinho eu vou dar uma pincelada nisso daí, mas vai ficar para outra semana a palestra na íntegra. Mas o que ocorre? Eu não tomo água. E como consequência disso, o corredor
ou seja, a corrente sanguínea, ela está toda suja. A partir do momento que eu resolvo mudar de atitude, melhorar a minha qualidade de vida, eu consigo recuperar a minha saúde em até 65%. A situação crônica que estava se tornando vai melhorando. Em qualquer momento, seja você jovem, adulto, idoso, não tem tempo para você reiniciar e consertar o erro que você fez. Em qualquer momento você pode fazer isso. Fazendo o quê? Praticando, em primeiro lugar, o consumo correto e adequado e ininterrupto da água. Eu tomei hoje, mas amanhã eu não vou tomar tudo isso. É hábito. Pegue o costume. Tudo aquilo que nós conseguimos fazer de forma consecutiva durante 21 dias, sem interromper, se torna um hábito. Aí ninguém consegue tirar mais isso de você. Para o judeu, 40 dias fazendo sempre a mesma coisa se torna um hábito e aí ele não muda. Aquilo é um hábito para ele. Assim, para nós brasileiros aqui, 21 dias, brasileiro, a NASA tem que examinar, né? Então, por 21 dias você fazendo isso, você vai conseguir estar tomando o aporte de água que seu organismo precisa, o seu rim vai agradecer, o seu fígado, aquilo que você come vai danificar o seu fígado e ele precisa de líquido para poder fazer essa desintoxicação. Tá bem? Na próxima palestra, então, no nosso próximo encontro, nós vamos entender a relação da água, agora juntamente com o alimento. Na semana que vem a gente vai estar tratando disso. Água, mais alimento e qualidade de vida. O brilho viçoso dos olhos, do cabelo, da pele, o vigor, a energia para trabalhar, aquele peso que tem nas costas, aquele peso na batata da perna. Por que é isso? Por que eu estou sentindo isso? No próximo encontro nosso. Até lá. TV Reflexão, a TV da família. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Supermercado Aurora. Atendimento das 8 horas da manhã às 10 da noite de segunda a sábado. E aos domingos das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Em Venceslau Brás, na Rua Expedicionários 303 Centro. Venha fazer economia no Supermercado Aurora. Vem! Na Farmácia do Tio, você encontra o melhor atendimento das 7 às 23 horas todos os dias. Entrega a domicílio até às 20 horas. Rua Expedicionários 485, fones 3528-1682 e 996874475. Vem pras lojas Albergoni, lojas Albergoni, aqui você é bem atendido. Você sabia que Venceslau Brás tem um aplicativo próprio? Isso mesmo, um aplicativo próprio. Nele você vai encontrar telefones do comércio, serviços públicos, delivery e muito mais. Com tudo em Venceslau, você consumidor encontra tudo que procura. E você comerciante vai vender muito mais. Não acredito que você ainda não baixou no seu celular. Baixe agora mesmo. Tudo em Venceslau. Tudo que você precisa na palma da sua mão.